quê? Fala, galera! Já ouviram falar nisso aqui? Conta de energia elétrica. Você sabe quanto custa o seu banho? Você sabe quanto custa o secador de cabelo? Você sabe quanto a sua geladeira te cobra por mês por estar gelando seus alimentos o mês inteiro? Vamos descobrir na aula de hoje. Vem pro quadro contigo, Wander. Fala, galerinha! Tudo joinha com vocês? Aqui é o tio Wander. Física pro Enem, momento coque. Coque é top. Ô Shrek, se você vir atrapalhar minha aula de novo, eu vou te pôr pra fora de sala, tá? Tá, então tá. Fala oi com o pessoal, mas racha, deixa eu dar aula, rapaz. Você gosta de física, Shrek? Ah, mas hoje você vai gostar da aula. Senta lá pra você poder assistir a aula então. Dá tchau pro pessoal, senta aí, fique quietinho. Depois eu te chamo, eu vou precisar de um cara forte pra me ajudar, que hoje nós vamos falar de energia. Vamos falar de um assunto que cai direto no Enem. É certeza, todo ano cai. Energia, pessoal. E energia a gente vai estudar em física. Legal. Quais tipos de energias vocês conhecem? Alguém pode me falar alguma? Hã? Essa aqui, será que você já ouviu falar? Energia elétrica? Como que é cobrado a conta de energia elétrica? O que eles medem, o que eles mensuram para transformar essa energia em dinheiro? Como que ela é produzida? O que acontece nos fios? Vamos estudar tudo isso hoje na nossa aula de física. Momento Enem, coque é top. Vamos lá, galera, comigo aqui. Bom, para começar a explicar a energia, vamos pedir a ajuda de dois amiguinhos aqui hoje. Uma carreta carregada e um carro de corrida, bem com pouca massa. Vamos pensar a seguinte situação, galera. Eu tenho esses dois carrinhos e eles vão precisar subir uma ladeira. Shrek, ajuda a segurar o caderno aí. Essa aqui vai ser a ladeira que eles vão subir. Então vamos lá. Primeira carreta. Está carregada. A carreta está tentando subir. Colocou a marcha. E está acelerando. Soltando aquela fumaçada. E está conseguindo subir. Muito lentamente, mas conseguiu subir a ladeira. Legal, conseguiu subir. Agora vamos para o outro carro. Ele também, a ladeira é muito inclinada. Ele está até derrapando, mas conseguiu subir também. Bom, quando esses dois automóveis, o automóvel e a carreta, conseguiram subir essa ladeira, na nossa vida prática a gente consegue ver que essa ladeira ela tem uma altura em relação ao ponto inicial, a altura que eles saíram. Ou seja, esses dois carros eles saíram de um potencial de altura e chegaram num potencial mais alto. Então, eles estão com uma diferença de potencial, que a gente chama como se fosse uma diferença de altura mesmo. Isso que o tio Wander está falando é uma analogia ao que acontece dentro dos fios, que a gente não consegue ver. Quando a gente tem um fio de eletricidade, galera, vamos supor, isso aqui. Alguém sabe o que é isso? Hã? Não, não é uma mola. Vai lá. Pedro, fala aí. Antônio, fala aí. Duda, fala aí. Tá, vocês estão mais ou menos corretos. Isso é uma resistência de um chuveiro. Quem gosta de tomar banho quente no inverno? Graças a esse carinha aqui, ó. É um fio, um pedaço de fio. Um pedaço de fio que tem dentro do chuveiro de vocês. O que acontece aqui dentro? Para que ele esquente a água, para que ele transforme a sua energia elétrica em energia térmica. Acontece o seguinte, galera, assim como os carrinhos saíram de um potencial e foram para outro, aqui dentro tem vários elétrons girando em torno dos seus núcleos. Então, vocês já estudaram isso em química. Um átomo é constituído por um núcleo que possui cargas positivas. Em volta desse núcleo, com cargas positivas, chamados prótons,
eu tenho elétrons que estão ali sossegados, girando ao redor desse núcleo. Quando eu, através de uma geração de eletricidade, que não é o tema da nossa aula de hoje, eu consigo colocar uma força que empurre esses elétrons e que não deixe eles ficar sossegados girando em torno do seu núcleo, a gente diz que esses elétrons estão sofrendo uma diferença de potencial. Então, quando eu tenho esse pedaço de fio ligado numa tomada, essa tomada faz o papel dessa altura do caderno. Então, como assim, tio Wander? Quando eu tenho uma tomada, é como se um pino da tomada... Vamos desenhar a tomada aqui. É como se um pino da tomada estivesse a uma altura muito elevada, com muitos elétrons, loucos para saltar dessa altura e ir para outra altura mais baixa. E a outra altura é mais baixa em relação a essa. Então, analogamente, fazendo a brincadeira dos carrinhos aqui, a usina lá, Furnas, Itaipu, a usina que gera eletricidade, ela faz esse papel para a gente. Ela coloca o elétron num potencial diferente, capaz de saltar de um potencial mais alto aqui para outro potencial. E aí, na nossa tomada, eu tenho vários potenciais altos em um ponto e do outro lado, no outro ponto, eu tenho um potencial diferente. Ou seja, vamos fazer analogia aqui. Se eu ligo algo nessa tomada, o que acontece com o elétron que está num potencial? Ele acha um caminho e passa de um potencial para outro potencial. A energia elétrica tem a ver com a quantidade de carga que sai de um potencial maior e vai para um outro potencial. Ok? Então, isso tudo que a gente falou é para a gente falar um negócio chamado diferença de potencial. Que vocês comumente no livro chamam de DDP. Ou também tensão. Tensão ou DDP a gente chama de letra U. Então, muitos alunos têm dificuldade de identificar o que é a letra com o que ela representa. A letra U representa uma diferença de potencial ou tensão. Quer dizer que quando eu pego a minha televisão, por exemplo, vamos pegar o fio da televisão aqui, ó, e ligo ela na tomada, de um lado tem um potencial mais elevado, do outro tem um potencial menor, de forma que de um lado eu consigo passar carga para o outro lado. E a carga elétrica são, no caso dos sólidos, elétrons. Os elétrons que estão loucos para poder ir para o outro lado. Imagine, no caso, uma pilha. Eu tenho um lado com potencial positivo, um lado com potencial negativo. Ou seja, um lado com muitos elétrons, um lado faltando elétrons. Esses elétrons que estão sobrando de um lado, eles só têm um desejo: sair desse lado e ir para o outro, devido a essa diferença de potencial, também chamado de U ou tensão, DDP, ok? Bom, mas agora eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Na subida, a carreta e o carro saíram de um potencial mais baixo e subiram um potencial mais alto. Legal. Os dois possuem a mesma DDP. Os dois saíram de um potencial mais baixo e foram um potencial mais baixo, mais alto, perdão. Ou seja, os dois têm a mesma U. Agora, pergunta para o pai de vocês, ou para quem estiver aí perto. Qual dos dois, na opinião do adulto que estiver aí perto, consumiu mais energia? Uma carreta carregada de equipamentos ou um carro levinho?
o que vocês acham que consumiram mais energia? Qual dos dois? A carreta. Porque ela tem muita coisa para levar. Muita coisa. Então, a energia elétrica, ela tem a ver também com a quantidade de carga que eu estou levando de um potencial para outro. Logo, a energia elétrica, para a gente, ela é o produto da diferença de potencial vezes a quantidade de carga, que a gente chama de letra Q. Essa quantidade de carga, pessoal, são a quantidade de elétrons que eu estou carregando de um lado para outro. Bom, imaginem a seguinte situação. Eu disse que eu ia chamar o Shrek aqui agora. O Shrek precisa fazer um exercício físico nessa quarentena. E ele vai começar levantando uma pilha da altura do chão até a altura do pescoço. Esse é o exercício que ele está fazendo. Então, ele carregou uma quantidade de carga numa DDP. Agora, ele carregou um outro equipamento maior que a pilha, da altura do chão até a cabeça dele. Qual das duas situações ele carregou mais carga? Nessa situação aqui, tem mais carga do que a pilha menorzinha. Qual das duas situações ele teve uma maior diferença de potencial? Na situação que ele levou do chão até a cabeça. Essa diferença de potencial é maior do que a diferença de potencial até a altura do pescoço. Ou seja, imaginem vocês, alguém mora em prédio e tem que subir escada? Quem tem que subir escada aí com uma sacolinha só de mercado? Aí é tranquilo. Agora imagina trocar o gás. Então você precisa subir aquele tanto de escada com muito mais carga. Percebam que, para a mesma diferença de potencial, quanto mais carga eu preciso passar, mais energia elétrica eu estou transformando. Ou, entre aspas, consumindo. Ah, tio Vânia, então quer dizer que a energia elétrica tem a ver com tanto de carga que está passando no fio? Exatamente. Quando você liga algo na tomada, você está ligando essa televisão numa diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela está quietinha na tomada. Se você pôr o dedo lá, você toma choque. Ela está lá, ela existe, a usina gera para você. Quando você liga a televisão nessa tomada, você está dando um caminho para essas cargas saírem de um potencial e ir para outro. E aí a quantidade de carga que vai passando, quanto mais cargas passar, a gente vai consumindo, entre aspas, a energia elétrica. Logo, energia elétrica, para a gente, é igual ao produto da tensão, também chamada de DDP, vezes a carga. Ok, pessoal? Deixa eu dar um pause aqui para a gente dar um clean nesse quadro. Para continuarmos, precisamos entender um conceito chamado corrente elétrica. A corrente elétrica, nos livros, eles vão chamar de letra I. O que é uma corrente elétrica? Imaginem que eu tenho um pedaço de fio, e nesse fio eu tenho vários elétrons saindo de um potencial e indo para outro potencial. Várias cargas migrando de um potencial para outro. Exemplo, você ligar uma coisa numa pilha. Você vai tirar elétrons de um lado e vai jogar para o outro. Esse fluxo de elétrons, esse mar de elétrons que está saindo de um potencial e indo para outro, se a gente der um corte aqui nesse fio e contarmos quantos elétrons está passando e dividirmos pelo tempo, a gente tem a definição de corrente elétrica. Logo, corrente elétrica é o tanto de carga que está passando por unidade de tempo. Simplesmente isso. Imagine se vocês tivessem uma câmera especial que vocês conseguissem contar quanto de carga está passando aqui por unidade de tempo. Esse é o conceito de corrente elétrica. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Manda para mim depois no chat. A corrente elétrica, ela é medida
em amperes. Depois nós vamos falar de unidade. Amperes. Já já nós vamos falar de unidades, tá ok? Então, o que é corrente elétrica? Carga por tempo. Então segura, tem duas formulinhas que a gente já sabe então. A energia elétrica, que é o produto da tensão, que é a diferença de potencial. Quanto mais alto for, mais difícil é tirar a carga de um potencial e levar para outro. Imagina vocês, quem mora no primeiro andar, quem mora no quinto andar. O que é mais difícil subir, para o primeiro ou para o quinto andar? Para o quinto. Então, quanto maior a tensão, a diferença de potencial, e quanto mais carga você tem que levar de um potencial para outro, mais energia você consome, você troca. E vimos agora o conceito de corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons, quantidade de carga por unidade de tempo. Vamos dar um outro clean nesse quadro. Outro conceito, galera, potência. Quando você pega um equipamento, ele vem escrito qual a potência dele no fio. Geralmente vem uma etiqueta aqui falando qual que é a diferença de potencial que você tem que ligar, exemplo, 110 ou 220 volts, e qual a potência desse equipamento. Mas o que é potência? Vocês já ouviram falar a seguinte frase: esse carro é muito mais potente que o outro? O que tem a ver a palavra potência com o desempenho de um carro, por exemplo? O que faz um carro ser mais potente que o outro? Ou um equipamento elétrico ser mais potente que o outro? A potência tem a ver com o tempo, galera. A potência, a definição de potência, não só para eletricidade, para qualquer coisa na física. Potência, energia dividido pelo tempo. Ou seja, se eu vou transformar uma energia em outra, no caso do carro, uma energia química de explosão do combustível, em energia cinética, movimento, quanto mais rápido eu for, mais potente eu sou. Por quê? Quanto mais rápido eu for, eu gasto menos tempo. Se eu gasto menos tempo, o tempo está no denominador. Se o tempo for menor, a minha potência é maior. Ou seja, para algo ser potente, ele tem que gastar pouco tempo para converter uma energia em outra. Ok, pessoal? Potência, então, a definição de potência é energia dividido pelo tempo. Tanto de energia que você converteu em outra, dividido pelo tempo. Bom, no caso da eletricidade, nós temos que a energia, vocês viram junto comigo agora há pouco, é o produto da diferença de potencial vezes a carga. Então vamos colocar aqui da mesma cor. Diferença de potencial ou tensão vezes a quantidade de carga. Simplesmente substituir a energia, tá? Aqui, a energia é isso aqui. Se eu quiser saber a potência elétrica, eu tenho que dividir essa energia pelo tempo. Legal. Então quer dizer que potência elétrica é igual a tensão vezes a quantidade de carga dividido pelo tempo. Opa! O que é variação, quantidade de carga dividido pelo tempo? Que a gente aprendeu de ver. Corrente elétrica. Quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, quer dizer que quantidade de carga dividido pelo tempo, eu posso transformar isso aqui com um conceito chamado corrente elétrica. Que legal! Então, quer dizer que a potência na eletricidade é igual ao produto da tensão vezes a corrente. Então, quer dizer que a tensão vezes a corrente me dá a potência de um equipamento. Exatamente. Essa fórmula, galera, ela é muito utilizada. Muito mesmo. Ok? Então, eu vou dar um clean no quadro de novo para falarmos do último conceito antes de entrarmos nos exercícios do Enem, que tem, ó, muitos. Parece mágica, né, gente? Em menos de um segundo, vocês veem que o quadro fica limpinho. Isso é fantástico, né? Meninos, meninas, resistência elétrica. O que é isso? Falamos de potência, falamos de diferença de potencial e falamos de corrente. Agora ficou faltando falarmos um negócio chamado resistência elétrica. Lembrando, tensão, se eu tenho um pedaço de fio, a tensão é quem vai empurrar o elétron de um lado para outro. Letra U, diferença de potencial ou tensão. O elétron passando de um lado para o outro é a carga. Se eu meço a quantidade de carga
por unidade de tempo que está passando nesse fio, eu tenho um negócio chamado corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é quem flui, a tensão é quem empurra. Aí agora vem a pergunta do tio Wander para vocês. Vocês acham que quando eu empurro um elétron de um lado para o outro, ele sofre alguma resistência para passar nesse fio? Ou esse fio é simplesmente perfeito, maravilhoso, ele não encontra nenhum obstáculo no caminho? Imagine vocês andando de carro numa pista. Vocês são um elétron nessa pista cheia de buraco, cheia de engarrafamento. Essa pista oferece para vocês uma resistência. A resistência elétrica é a dificuldade que o elétron encontra de sair de um potencial maior e ir para um potencial menor. É exatamente essa resistência que provoca calor. O próprio nome disso aqui chama resistência. Se você for numa loja de material elétrico, eu quero uma resistência de chuveiro. É isso aqui, ó. É um pedaço de fio que esquenta. Por quê? Porque muitos elétrons querendo passar de um lado para o outro. Quando muitos elétrons querem passar de um lado para o outro, eles se espremem, um bate no outro, e esse atrito entre eles gera calor, devido a essa resistência elétrica. Tá? Bom, então, tensão, empurra, resistência, segura. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Essa bateria, vocês estão vendo ela com dois pontinhos aqui, um potencial de 9 volts, outro potencial de 0. Ou seja, eu tenho muitos elétrons faltando de um lado negativo, e muitos elétrons sobrando do lado negativo, faltando do lado positivo. Ou seja, está sobrando prótons aqui. Bom, no ar, vocês não estão vendo nenhuma corrente elétrica saindo daqui e vindo para cá. Por que não fica passando corrente aqui? Senão essa bateria ia descarregar, ia sair toda a carga de um lado e ia para o outro. Porque o ar apresenta uma alta resistência elétrica. Eu não consigo, com essa diferença de potencial baixinha dessa bateria, que é 9 volts, está aqui, ó, 9 volts, eu não consigo romper a resistência do ar. Porque é uma diferença de potencial muito pequena, 9 volts, para romper a resistência do ar. Tem muito elétron sobrando de um lado, mas essa quantidade que está sobrando não é capaz de romper a resistência do ar. Se eu forneço um caminho que não tem uma alta resistência, exemplo, um bombril, esse bombril aqui ele não tem uma alta resistência. Ele tem uma resistência baixa. Ou seja, ele consegue passar elétrons de um lado para o outro. Vamos ver o que acontece quando eu coloco um bombril de um lado para outro nessa bateria. Olha, vocês estão vendo? Essa luz é exatamente uma faísca que está dando calor. Por que está dando calor? Porque está passando elétrons de um lado para o outro. Saiu um fiozinho aqui, tá vendo? Esse aqui é um fiozinho que ficou passando elétrons de um lado para outro. E por que produz calor? Por que produz fogo nesse exemplo que eu dei? Porque a resistência ela faz com que uns elétrons choquem no outro, e se eu tiver muitos elétrons chocando no outro, produz fogo. Por isso que a eletricidade é um negócio perigoso, gente. Cuidado. Nunca coloquem a mão em fios desencapados. Nunca acenda uma luz se tiver com cheiro de gás no local, tá? Porque produz faísca, produz calor devido à resistência elétrica. Esse aqui é um aparelhinho que ele consegue romper a resistência elétrica do ar. Vamos ver como? Eu tenho dois potenciais aqui também. E aqui entre esses dois potenciais eu tenho uma distância muito pequenininha. Só que esse aparelho aqui ele não produz 9 volts apenas. Ele produz 5.500 volts. Ou seja, a diferença de potencial dele é altíssima. De forma que de um lado para o outro tem elétrons demais, vai muito, mais muito, mais muito. E do outro está faltando muito. Quando eu faço com que isso aconteça, eles conseguem romper a resistência elétrica do ar, também produzindo calor. Por favor, não se assustem, abaixem o som aí que vai dar um barulhinho. Isso é o mesmo princípio de raios. Quando o raio desce para a Terra, ou sobe, ele está rompendo a resistência do ar. Muitos elétrons, muita carga saindo de um potencial e indo para outro. Ok, pessoal? Bom, com isso a gente conclui os 4 nomes que nós precisamos saber. Energia elétrica,
produto da diferença de potencial vezes a carga, corrente, potência e resistência. Existe uma fórmula que relaciona a diferença de potencial com a corrente e a resistência. Uma fórmula que também é muito famosa, que vocês precisam se familiarizar com ela. A diferença de potencial, galera, entre dois pontos é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Vamos entender essa forma. Vamos passar essa resistência para cá dividindo, tá? Só para a gente poder entender. Ela é conhecida como lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Corrente elétrica, quantidade de elétrons passando. Se eu tenho, exemplo, uma diferença de potencial de 9 volts, aquela bateria, 9 volts. Se eu tenho uma resistência muito elevada, exemplo, o ar, uma resistência infinita. Então, se eu tenho o ar aqui com uma resistência infinita, a resistência é um valor muito elevado. 9 dividido por um valor muito elevado vai dar o quê? Próximo de zero. Então a corrente é muito baixinha. Agora, se eu coloco uma resistência, exemplo, o bombril, ou essa resistência do chuveiro, uma resistência que o valor dela não é alto, uma resistência que o valor dela, por exemplo, é 1, 9 dividido por 1 dá uma corrente de 9. Se eu baixo essa resistência 10 vezes, põe uma resistência aqui de 0,1, 9 dividido por 0,1 dá 90 de corrente. Ou seja, quanto menor for a minha resistência, de fato, se eu tenho pouca resistência, vai o quê? Fluir mais corrente. A resistência é quem manda na corrente. Então, a resistência, ela manda na corrente. Como assim, tio Wander? Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente. Vou dar mais um clique no quadro para partirmos para agora falar de unidades antes de fazermos os exercícios do Enem. Ok, galera? Vamos falar de unidade agora. Galerinha, aqui está um resumo de tudo que nós falamos. Diferença de potencial igual ao produto da resistência vezes corrente. Potência é igual ao produto da diferença de potencial vezes a corrente. Energia é igual ao produto da diferença de potencial vezes a carga ou a potência vezes o tempo. Corrente é igual à quantidade de carga por unidade de tempo. Falamos isso tudo nessa aula, que é um resumo. Qual que é a unidade de tensão, ou DDP? A unidade dela é volts. Letra V. Qual que é a unidade de corrente? A gente falou agora há pouco. Ampere. Letra A. Unidade de resistência é ohms. Essa letrinha grega aqui. Tá? Ohms. Unidade de carga elétrica é coulomb. Letra C. Unidade de tempo é segundo. Letra S. Unidade de energia é joule. Faltou falar a unidade de potência. A unidade de potência é watts. Então, a unidade de potência, ficou faltando falar, é watts. Letra W. Vou falar dela agora especificamente de potência e energia, porque existe uma conversão na nossa conta de energia. Na nossa conta de energia, eles não dão a nossa energia em joule, eles dão em outra unidade. E é essa outra unidade que eu vou converter para vocês agora, ok? Vamos fazer um exercício juntos e vamos fazer a conversão de energia de joules para a unidade que eles usam na conta, ok? Tio Wander, é muita fórmula que tinha, é muita coisa para decorar. Calma, gente. Vamos selecionar 3 mais importantes. Essas 3 aqui, todo ano aparecem no Enem. Potência, igual ao produto da tensão vezes corrente. A tensão, igual ao produto da resistência vezes a corrente. E a energia elétrica, que é o produto da potência vezes o tempo. Exemplo, você gasta mais energia se você ficar com o aparelho mais tempo ligado. Um chuveiro ele tem uma potência que vem escrito nele em watts. Quanto mais tempo você fica com ele ligado, mais energia você consome. Ok? Vamos tentar entender as fórmulas sem decorar o que é proporcional e o que não é. Tá ok? Unidade de energia.
energia, a gente falou que a unidade dela é em joule. Joule é o produto da potência em watts vezes o tempo em segundo. Porém, eu vou abrir aqui agora no computador uma conta de energia, a minha conta de energia que veio mês passado. Não é essa que eu tomei um susto, não. É uma conta real mesmo, da CEMIG, para a gente ver se eles usam a unidade Joule. A gente vai ver que eles não usam essa unidade. A unidade Joule é no Sistema Internacional de Física. Na prática, essa unidade aqui seria muito grande. Então, o Enem, em muitas questões, eles não usam essa unidade de Joule para energia. Eles usam a outra unidade que eu vou falar para vocês agora, que é a tal da unidade chamada quilowatt-hora. Tá? Então, nós vamos usar agora uma energia na unidade de quilowatt-hora. Vamos ver qual a diferença de uma para outra. Então, vamos lá. A energia, nós vamos colocar ela em quilowatt vezes hora. Bom, kilowatt, o K, quem lembra o que é o K? K é um multiplicador, tá? Ele chama quilo e ele representa 1000, ok? Toda vez que vocês lê uma palavra escrito quilômetro, 1 quilômetro, quer dizer 1000 metros. Toda vez que você vê quilograma, é 1 quilo, 1000 gramas. 1 kilobyte, 1 kbyte que vocês falam, é o K multiplicado o byte. Sempre o K, esse K de quilo alguma coisa, é 1000 vezes essa coisa. Ok? Em vez de segundo, a gente vai usar a hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, essa unidade aqui, ela vai ser diferente de joule. Nós vamos ver agora como que faz essa conversão através de um exercício, beleza? Vocês veem o meu dom artístico de desenho, né? Se alguém rir, é menos 3 pontos na prova. Carolina foi secar o seu cabelo com um secador. No secador elétrico, ela secou essa cabeleira toda, está escrito nele, potência, 1000 watts. E a Carolina ficou 1 hora secando o cabelo. Também essa quantidade de cabelo, né, me dá um pouquinho, que o meu está caindo. Então ela tem um secador de cabelo cuja potência é 1000 watts e ela ficou ligada 1 hora. Quanto de energia ela gastou? A energia que ela gastou é o produto da potência 1000 watts, que é a mesma coisa que 1 kilowatt, certo? Quilo quer dizer 1000, 1 vezes 1000 watt, 1 vezes 1000, 1000. 1 kilowatt, que é o secador dela, a potência do secador dela é 1 kilowatt, e o tempo. O tempo que ela gastou foi quanto, galera? 1 hora. Logo, a energia que ela gastou é igual a 1 kilowatt-hora. Essa é a unidade que a conta de luz mostra para vocês. Kilowatt-hora. É a mesma coisa, no lugar do kilowatt, eu posso colocar 1000 watts, certo? Então, eu vou colocar aqui 1000 watts. Só transformei o K em 1000. Só isso que eu fiz. No lugar da hora, eu posso colocar 3.600 segundos, vezes 3.600 segundos. Então, 1 kWh é a mesma coisa que 1000 vezes 3.600 watt vezes segundos. A gente viu no quadro passado que o watts vezes segundo é joule. Então, eu não queria que vocês decorassem essa conversão, eu queria que vocês entendessem. No lugar da hora, basta colocar 3.600 segundos. No lugar do quilo, coloco 1000. Essa é a conversão de quilowatt-hora para joule, ok? Ou quem gosta de decorar, eu vou colocar agora a formulinha aqui agora. 1 kWh é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules, que é aquela multiplicação do 1000 e do 3.600. Então, quanto que a Carolina gastou de energia elétrica? 1 kWh, que é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Agora, vamos ver quanto que custa 1 kWh.
Isso que o Enem gosta de perguntar para vocês. Estamos aí meia hora de aula para aprendermos todos esses conceitos para chegar a saber quanto custa secar o cabelo da Carolina. Se ela gastou 1 kWh, vamos ver quanto que a nossa conta de energia cobra da gente. Vamos lá. Ó, se vocês pegar a conta de energia da casa de vocês, vocês vão ver aqui, ó, a unidade que eles usam. Ó, energia elétrica em kWh. Olha o preço do kWh aqui, ó. Deixa eu tentar dar o foco nele. 93 centavos. Esse é o preço que custa 1 kWh. No meu caso, eu consumi 51 vezes 93 centavos. Eu vou ter que pagar R$ 47,66. Então, no caso da Carolina, que consumiu apenas um para secar o cabelo, ela vai ter que pagar 93 centavos só para secar o cabelo. Beleza? Então, agora vamos aprender a calcular quanto que a gente paga de energia, que foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês na aula. Quanto custa o banho de vocês? Ou quanto custa secar o cabelo? Quanto custa assistir a televisão? É o produto da potência do aparelho que você ligou, vezes o tempo. A potência depende da corrente. A corrente depende da resistência do aparelho. Quanto menor a resistência do aparelho, mais corrente. Quanto mais corrente, mais potência. Quanto mais potência e tempo, mais energia você consome. Quando eu digo consumir, troca, né? No caso do chuveiro, troca energia elétrica em energia térmica, calor. Deixa eu dar um clean nesse quadro aqui, galera. Resumindo, galera, quanto que você vai pagar na sua conta de luz? O produto do tanto de energia em quilowatt-hora. Exemplo, tio Wander, na conta do tio Wander, ele consumiu 51 kWh de energia, vezes o preço do quilowatt-hora. Então, a conta de luz é o produto da energia em quilowatt-hora que você gastou, vezes o preço que eles estão te cobrando. Lembrando que energia é o produto da potência vezes o tempo. Potência é o produto da tensão vezes a corrente. A tensão é o produto da resistência vezes a corrente. Ok, pessoal? Então, essas três formulinhas de cima com essa da conta aqui, eu garanto para vocês, se vocês tiverem entendido, no mínimo aí, não vou chutar uma porcentagem, mas é grande a porcentagem de ter isso aqui no Enem esse ano, ano que vem. Nós vamos pegar os Enems passados e vamos ver que esse assunto aqui é um dos assuntos mais recorrentes. Vamos fazer algumas questões do Enem aqui agora. Mas antes, para saber se vocês entenderam, vamos imaginar uma casa. Você, quanto tempo mais ou menos você fica no banho? 15 minutos por dia? As meninas aí, quando vai lavar o cabelo, será que gasta só 15 minutos? Vamos colocar uma média de 15 minutos. Uma casa, você fica 15 minutos por dia. Aí você tem um irmão ou outra pessoa que também fica 15 minutos por dia. Mais duas pessoas na casa, cada uma ficando 15 minutos por dia. Então eu tenho 4 pessoas que ficam 15 minutos por dia. 15 minutos com 15 minutos com 15 minutos com 15 minutos. Quantas horas o chuveiro fica ligado por dia? 15 com 15, 30 minutos. 45, 60 minutos. Não sei se vocês já contaram um segredo para vocês. 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Oh. Tum, 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 tum. Então, 60 minutos por dia quer dizer 1 hora por dia. Caso vocês tomem banho todo dia, no inverno é mais difícil, né, gente? Vamos considerar que vocês tomam banho 30 dias. A família inteira. Então, a família inteira de 4 pessoas, durante um mês, se gasta 1 hora por dia, no mês, vai gastar quantas horas? 30 horas. Com isso, eu tenho o tempo. Acabei de descobrir o tempo que o chuveiro vai ficar ligado. O exercício vai ter que te dar agora a potência do chuveiro. A potência do chuveiro é em torno de 5 kW. Esse valor é real. Pode olhar lá no chuveiro, está escrito nele.
5.000 watts. Geralmente o W é maiúsculo lá, tá? Pode pegar. Eu vou trazer um aparelho depois aqui para mostrar para vocês. Geralmente vem na tomada dele. Ou escrito no próprio aparelho, a potência. A potência do chuveiro é 5 kW. Ou 5.000 watts. Mas como a energia tem que estar em kWh, eu já deixei a unidade de potência em kilowatt e a unidade de tempo em hora. Assim fica fácil calcular a energia. Logo, a energia que eu vou gastar é igual ao produto da potência vezes o tempo. 5 vezes 30. Vamos fazer essa conta de cabeça. Bom, para quem não conhece, de cabeça é o nome da minha calculadora. Então vamos lá. De cabeça, o nome da minha calculadora de cabeça. 5 vezes 30, 150 kWh de cabeça. Essa aqui dava para fazer de cabeça mesmo. kWh. Esse é o tanto de energia que só o banho dessas 4 pessoas consumiu no mês. Vamos ver quanto que vai pagar em reais dessa energia? Lá, não sei se vocês lembram, na minha conta lá custa 93 centavos. Então 150, agora eu vou calcular a conta. Quanto vai sair a conta de energia? É igual o tanto de energia, que é 150 kWh, vezes o preço. O preço o exercício te dá 93 centavos. 93 centavos. 150 vezes 93. R$ 139,50. Então chama o pai de vocês aí, ou a mãe, ou o responsável, quem paga a conta, para tomar aquele susto que eu tomei no início da aula. Na hora que chega a conta de energia, ó, só de banho, com 4 pessoas na casa, se gasta 15 minutos cada pessoa para tomar banho, só de banho, paga R$ 140. Tá? Só o banho. Fora geladeira, fora televisão, micro-ondas. Então agora eu convido vocês a dar uma volta na casa de vocês e ver quais aparelhos têm maior potência. Porque a energia é diretamente proporcional à potência e o tempo. Quanto mais potente for o aparelho, quer dizer que ele vai consumir mais energia ao longo do tempo. Ok, pessoal? Vamos para o Enem? Fazer uma questão do Enem agora? Boa, moçada. Vamos ler essa questão aqui, caiu no Enem. Dentre as alternativas descritas a seguir, assinale aquela que indica o aparelho com maior consumo de energia em kWh. Vamos lá, letra A. Uma panela elétrica de 1.500 watts, usada durante 10 horas. Então, eu vou colher o dado aqui no quadro. 1.500 watts é a mesma coisa que 1,5 kW vezes 10 horas. Então vamos lá. Vamos para o quadro agora. 1,5 kW vezes 10 horas. 1,5 vezes 10, 15 kWh. Então se você deixou uma panela, essas panelas elétricas, o legal do Enem é que ele coloca dados reais. Uma panela elétrica é em média 1.500. Mais potente é mais ou menos 1.500 watts mesmo. Se você deixar ela 10 horas ligada, você consumiu 15 kWh. Letra B. Eu vou ler, tá, gente? Para não ter que ficar mexendo aqui na câmera, ficar mais fácil para vocês. Letra B. Letra B ele diz o seguinte. Uma lâmpada de 120 watts ou 0,12 kW que ficou ligada durante 20 horas. Quanto que vai dar, galera? Faz a conta de cabeça aí. Vocês também têm uma calculadora que chama de cabeça? Quanto que vai dar? 0,12 kW vezes 20 é a mesma coisa aqui. 2,4 kWh. Letra C. Letra C, ele diz pra gente o seguinte. Um forno elétrico. Forno elétrico geralmente consome muito. Só que ele diz pra gente que esse forno elétrico ele é ligado em 200 volts e corrente de 30. Ele não deu pra gente a potência.
que a gente precisava aqui. Só que a gente sabe que potência é o produto da tensão vezes a corrente. E ele deu para a gente a tensão. Ele deu para a gente que a tensão é igual a 200 volts. E deu para a gente a corrente, 30 amperes. Com isso, a gente consegue calcular a sua potência. 30 vezes 200, vamos fazer de cabeça. 30 vezes 200, a gente ganha tempo na aula. 6.000 watts. Porque aqui está em volts, aqui está em ampere. 6.000 watts. Que é a mesma coisa que 6 kW. Então, eu tenho que é 6 kW vezes o tempo. O tempo que ele ficou ligado foi quanto? 5 horas, tá? 5 horas. Logo, esse forno gastou 5 vezes 6, 30 kWh. Então, ele deu pra gente a tensão, 200, ele deu pra gente a corrente, 30. O produto dessas duas me forneceu a potência. A potência vezes o tempo que ele ficou ligado me dá a energia, 30 kWh. Por enquanto ele está ganhando, ó. Ok, pessoal? Bom, letra D. Vamos para a letra D agora. Deixa eu abrir aqui para ler. Letra D. Um aquecedor cuja resistência elétrica é funcionando a 200 volts durante 10 horas. Galerinha, na letra D, ele não deu pra gente nem a potência, nem a corrente. Então ele complicou a nossa vida na letra D. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O próprio exercício do Enem na letra D. Ele complicou a nossa vida na letra D. Porque ele não deu pra gente nem a corrente, que aqui ele tinha dado, que é 30 amperes, e nem a potência, que na letra A e letra B ele deu a potência pra gente, ficou fácil de calcular. Olha aqui, ó. Ele deu apenas a resistência e a tensão. Como que a gente vai fazer então? Vamos lá, vamos olhar para cá, ó. Com a resistência e a tensão, a gente descobre a corrente. Com a corrente e a tensão, a gente descobre a potência. Com a potência e o tempo, a gente descobre a energia. Então vamos fazer isso. Eu vou dar um clique no quadro para ficar mais fácil, tá? Para não ficar tão poluído. Aguenta a mão aí, galera. Bora lá, galerinha. Letra D. Eu sei que a energia que ele gastou é igual a potência vezes o tempo, só que ele não me deu a potência na letra D. Mas eu sei que potência é igual ao produto da tensão vezes a corrente. Só que ele não me deu a corrente. Então, no lugar da potência, eu coloquei tensão vezes corrente. No lugar da corrente, a gente lembra que se eu passar a resistência para cá dividindo, a gente sabe que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, o tio Wander fez isso. No lugar da corrente, eu coloquei tensão dividido pela resistência. Logo, eu fiquei com essa fórmula aqui da energia. É uma fórmula nova, tio Wander? Não, é a mesma fórmula. Potência vezes tempo. Só que no lugar da potência, eu coloquei tensão vezes tensão dividido pela resistência. Tá? Que muitos conhecem como U ao quadrado sobre R. Só que eu não gosto de ficar decorando muitas fórmulas, não. As principais estão aqui, ó. São essas três aqui. Tá? Sabendo essas três aqui, galera, vocês estão feitos. Vamos lá. Quanto que vai ficar, então? Letra D. Ele diz que o aquecedor está ligado numa tensão de 200 volts. Então, 200 vezes 200 vai dar 200 ao quadrado. E durante 10 horas. E ele tem uma resistência de 5. Ok? Dica! Como aqui a tensão está em volts e aqui está em ohms, eu não estou fazendo em quilowatt-hora, tá? Vai sair em watts o resultado. Eu vou ter que dividir por 1000 para achar em quilowatt. Tá? O tempo já está em hora, beleza. Mas a tensão ao quadrado dividido pela resistência vai me dar a unidade watts. Tá? Então, para a gente ganhar tempo aqui na aula, 200 vezes 200 vezes 10 dividido por 5. 80.000 watts vezes hora. Eu tenho que dividir por 1000 para achar em quilowatt. 80 kWh. Então a letra D deu um resultado de 80 kWh. Tio Wander, ficou um pouco complicado. Vamos fazer da seguinte forma: exercício para vocês. Antes de tudo,
calculem quanto que vale a corrente. Então pega a tensão, a resistência, calcula a corrente. Calculou a corrente? Calcula a potência. Vamos fazer junto, vamos? Vamos lá. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão ele me deu o que? 200. Tranquilo? Resistência é 5. Logo eu descubro a corrente, que é igual a 40 amperes. Legal. Com a corrente, eu descubro a potência. Vamos lá. A potência então vai ser quanto? Potência é igual ao produto da tensão, que é 200, vezes a corrente, que é 40. Isso dá quanto? 8.000 watts. A dica do Chuvander é, na hora que você achar a potência em watts, já passa ela para quilowatt. 8.000 watts, basta dividir por 1.000 aqui. No lugar desses 3 zeros, eu coloco a letra K. Porque o K é um multiplicador. Ele é a mesma coisa que 1.000. 8.000 watts é a mesma coisa que 8 quilowatts. Agora ficou fácil calcular a energia. Energia é igual a potência vezes tempo. 8. Então a energia vai ser igual a potência, que é 8 kW. Já está na unidade que o Enem pediu. Vezes o tempo, que é 10 horas. Vai dar 80 kWh. O mesmo resultado que a gente tinha calculado ali atrás. Ok, pessoal? Vou dar um clean no quadro para a gente fazer a última letra, que é a letra E. Letra E, pessoal. Letra E. Um ferro de passar de 2.000 watts ligado durante 5 horas. Tranquilo, né? Potência eu tenho. 2.000, que é a mesma coisa que 2 kW, vezes o tempo. Ficou ligado durante 5 horas. 2.000 watts durante 5 horas. 2 kW durante 5 horas. 2 vezes 5. Vai dar quanto? Quem sabe aí? 10. Aqui está em hora. Quilowatt-hora. Esse é o tanto de energia da letra E. Logo, se vocês olharem todas as respostas que calculamos separadamente, qual das 5 opções consumiu mais energia? O aquecedor, que foi ligado durante 10 horas, porém a potência dele era muito elevada. Perceba que a lâmpada ficou ligada 20 horas, olha o tantinho que ela gastou. Olha o aquecedor, ficou ligado 10 horas, gastou 80 kWh. Por isso, galera, dica do tio Vander, equipamentos que transformam a eletricidade em calor geralmente consomem muita energia. Chuveiro, aquecedor, forno elétrico, chapinha, secador de cabelo. Cuidado, gasta dinheiro, custa caro. Para casa. Achou que ia ficar de graça? Não. Vocês vão fazer o para casa e depois está escrevendo um comentário para mim. Qual a resposta? Eu quero saber o seguinte. Coloquem nos comentários lá depois a resposta, hein? Essa pessoa consumiu toda essa energia aqui durante um mês. E o quilowatt custa 93 centavos. Eu quero saber quanto que vai ser a conta dessa pessoa. Então, como que faz? Soma tudo que ele gastou de energia durante o mês. Vamos supor que durante o mês ele ligou só isso aqui na casa dele. Então ele gastou isso tudo aqui de energia elétrica. Soma tudo de energia que ele gastou e multiplica pelo preço. O preço que custa real, tá? Vocês viram aqui na minha conta, é 93 centavos. Calculem para mim quanto que ele vai pagar de conta. Um beijo grande do tio Vander. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.